Olá, queridos amigos telespectadores da TV Vale das Artes. Esse é o quadro Fala Doutor e eu, Dr. Valdez, estou aqui para falar com você sobre algumas doenças nossas do dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre uma infestação que você conhece muito bem, porque ela é de fato muito antiga. Trata-se do piolho. O piolho tem uma história de pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. Já se encontrou piolhos na ovos, história e resquícios de piolho nas múmias em que se tinha há muito tempo atrás. O piolho existe em todo o mundo, existe infestações muito grandes. Até a década de 40 a coisa tinha amenizado. Da década de 60 para cá voltou a ser uma coisa corriqueira. É muito comum nas crianças, porque o piolho é um inseto que habita principalmente o couro cabeludo, que é o mais comum, e as crianças, no seu contato direto, nas creches, nas escolas, nas brincadeiras, eles conseguem se transmitir um para o outro. E você entende muito bem, dentro de um grupo de crianças, não basta que um só trate, ou que a metade apenas trate. Se uma criança ficar sem tratamento, ela vai infestar os outros novamente. Os ovos do piolho eclodem em uma semana, então é muito rápido a sua proliferação. Nós temos basicamente 3 tipos de piolho que cabe a nós aqui estar citando. O do couro cabeludo, que é o Pediculus captis, ele fica no couro cabeludo, a sensação que se tem é que o cabelo está mexendo, ele faz alguns pontinhos vermelhos no couro cabeludo e esse é o mais comum. O pedículo pubis, que acontece na região pubiana, nos pelos da região pubiana e que é popularmente conhecido como chato. Você já deve ter ouvido isso também no vulgar, isso acontece com muita frequência. E o outro é o pedículos humanos, que ele dá no corpo. Então, a contaminação é na pele, propriamente dita, e fica nas roupas, fica nos lençóis e geralmente está associado às pessoas de muito pouca higiene ou nos ambientes em que se tem muita pouca higiene. O pedículos humanos ele acontece com mais frequência. O mais comum é o Pediculus captis, que é o piolho da cabeça, acima do pedículo pubis e do chato e do corpo humano também. Essa infestação é uma coisa, vamos dizer, relativamente difícil de se tratar. Por quê? Porque você tem que tratar eliminando os insetos adultos e as lêndias que ficam grudadas nos fios de cabelo, elas também têm que ser retiradas. Então, se fala muito do pente fino. Pente fino porque o pente fino consegue puxar as lêndias que estão aderidas aos fios de cabelo. O tratamento do piolho, ele pode ser usado os shampoos, vamos falar do piolho de couro cabeludo. Os shampoos que tem a droga basicamente permetrina, em que você deve usar, repetir 7 a 14 dias depois, porque aquelas lêndias, aqueles ovos que eclodiram, eu falei em uma semana, elas vão se tornar em adultos e depois a ação novamente do remédio é que vai tirar essa segunda leva. Existem tratamentos que se propõem até se repetir com 7 a 14 dias, mas cada caso é um caso. Veja, antigamente era muito comum ou raspar a cabeça da criança para se tratar, combater o piolho, ou até mesmo aplicar aquele pozinho do Neocid. Aquele pozinho se aplicava, aquilo é extremamente tóxico e ele em contato com a pele, ele pode ser absorvido para a corrente sanguínea. Então, você sabe dos seus pais, avós, tratava com a história do Neocid, de colocar o Neocid na cabeça, amarrar um lenço ou um pano e a criança dormir com aquilo na cabeça. O risco é extremamente grande, porque o Neocid é tóxico e ele pode ser absorvido para a corrente sanguínea. Hoje nós sabemos que basta usar o shampoo e existem medicamentos que se possa tomar via oral. A ivermectina, por exemplo, é uma das drogas que pode ser usada, mas preste atenção, tem que ser prescrito e acompanhado por médico. Você não deve chegar na farmácia, comprar o remédio simplesmente e tentar usar, porque existem os seus efeitos colaterais. Então, o tratamento, tanto do couro cabeludo como da pele da região pubiana,
ele é difícil de tratar desde que você não consiga seguir esses parâmetros. E desde que a criança, no caso, que tenha contato com outros, também não tenha um tratamento. Porque quando a gente fala de perículos do corpo, do couro cabeludo ou da região pubiana, você tem que envolver os cuidados com o travesseiro, com os lençóis, cobertores, edredons, e sempre ser lavado, até de preferência, com uma temperatura alta. Esses são os cuidados básicos para se tratar. Não raspe a cabeça da criança, não use produto tóxico na cabeça da criança. Esse é o quadro Fala Doutor. E eu, Dr. Valdez, falei para você.